Quase todos os homens ouviram a mesma ideia desde sempre. Uma frase que soa lógica, até razoável, mas que na verdade funciona como uma jaula invisível. Você nunca conseguirá entender uma mulher, porque não é uma mulher. Muitos aceitam essa afirmação sem questioná-la, e ao fazê-lo, passam anos confusos, frustrados, medindo cada palavra, caminhando com extremo cuidado ao redor das mulheres que fazem parte de suas vidas. Acreditam que o problema é a falta de sensibilidade, de empatia, de conexão emocional. Acreditam que lhes falta algo essencial para compreender o que ocorre diante de seus olhos. Mas aqui aparece uma verdade incômoda, uma verdade que destrói completamente essa narrativa tão confortável. Você não precisa sentir o que uma mulher sente para entender o que ela quer. Na verdade, tentar sentir isso é, paradoxalmente, a pior estratégia possível. Quando um homem se obceca com as emoções, perde de vista a única coisa que nunca mente: o comportamento. Durante anos, tem sido ensinado que compreender as mulheres exige empatia profunda, escuta emocional e uma conexão quase intuitiva. No entanto, esse ensinamento produziu o efeito contrário. Gerou homens que reagem a cada emoção, que ajustam sua conduta constantemente e que ainda assim não entendem por que seus esforços não produzem o resultado esperado. A razão é simples e brutal. As emoções fazem barulho, as palavras confundem, mas as ações sempre dizem a verdade. Se você observar com frieza, sem romantismo, sem necessidade de agradar, começa a notar padrões. O que uma mulher diz que quer e o que realmente escolhe nem sempre coincide. Seus sentimentos podem variar, até se contradizerem, mas suas decisões revelam com precisão suas prioridades reais. Quando você para de ouvir promessas, desejos expressos ou explicações elaboradas e começa a observar escolhas repetidas, algo muda. De repente, tudo se torna claro. Essa mudança de perspectiva funciona em qualquer outra área da vida. Um médico não precisa padecer de uma doença para compreendê-la. Um economista não precisa viver na pobreza para analisar um sistema econômico. Um cirurgião não precisa ter passado por uma operação para saber como realizá-la melhor do que ninguém. O conhecimento real surge da observação objetiva de padrões, não da experiência emocional direta. O mesmo ocorre aqui. O observador externo, aquele que não está preso no turbilhão emocional, frequentemente compreende melhor o sistema do que aqueles que o vivem por dentro. Isso não é arrogância nem desprezo, é uma lei básica de como funciona a análise humana. A mente não pode observar a si mesma com total clareza, e as emoções, por intensas que sejam, raramente explicam por que agimos como agimos. Este é o ponto de partida. Não uma guerra entre sexos, não um ataque, mas um convite para olhar a realidade sem filtros. Porque só quando você abandona a ideia de que entender significa sentir, começa a entender de verdade. Existe um erro fundamental que se repete uma e outra vez, quando um homem tenta compreender uma mulher. Ele acredita que a chave está em ouvir atentamente o que ela diz, em analisar suas emoções, em tomá-las como um guia confiável do que ela realmente deseja. Essa crença parece lógica, até madura, mas é precisamente aí que começa a confusão. Porque os sentimentos e as palavras não são o motor principal da conduta humana. O comportamento, sim. As emoções mudam, se contradizem. Às vezes expressam desejos sinceros, outras vezes apenas refletem estados passageiros, pressões sociais ou ideias aprendidas. As palavras, por sua vez, costumam ser cuidadosamente filtradas. Nem sempre mentem de forma consciente, mas frequentemente suavizam, justificam ou adornam a realidade. O comportamento, por outro lado, não precisa de explicação. Simplesmente acontece. E nessa repetição silenciosa, revela prioridades, motivações e desejos reais. Quando uma mulher diz que busca estabilidade, respeito e comunicação, muitos homens tomam essas palavras como um mapa, ajustam sua atitude,
tornam-se mais disponíveis, mais atentos, mais compreensivos. No entanto, ao observar suas escolhas reais, aparece outra história. Quem ela persegue, a quem responde com entusiasmo, com quem decide ficar mesmo quando o tratamento não é bom. É aí que a verdade se torna visível. Imagine uma situação cotidiana. Um amigo garante estar entusiasmado com seu projeto, diz acreditar em você, afirma que quer te apoiar. Suas palavras soam sinceras, mas quando chega o momento de investir seu próprio dinheiro, ele prefere comprar algo para seu conforto pessoal. Não é que ele tenha mentido necessariamente. Talvez ele realmente sentisse entusiasmo, mas seu comportamento mostrou o que ele mais valorizava naquele momento. O mesmo acontece nos relacionamentos. Uma mulher pode sentir atração pela ideia de um homem atencioso e emocionalmente disponível. Pode acreditar honestamente que é isso que ela quer. Mas se repetidamente ela escolhe homens distantes, imprevisíveis ou difíceis de alcançar, seu comportamento está expressando algo diferente. Não se trata de julgar, mas de observar. As ações não tentam parecer corretas. Simplesmente seguem uma lógica interna. O problema lhe aparece quando os homens priorizam as palavras e os sentimentos acima dos fatos. Ajustam sua conduta ao que lhes é dito, ignorando o que lhes é mostrado. E quando o resultado não coincide com suas expectativas, sentem-se confusos, até traídos. Mas a informação sempre esteve ali, só que estava nas decisões, não nos discursos. Compreender essa diferença muda completamente a forma de olhar os relacionamentos. Você para de reagir a emoções momentâneas e começa a de analisar padrões. Você para de buscar a aprovação verbal e começa a entender quais comportamentos geram interesse, investimento e respeito. Não porque alguém diga, mas porque alguém o escolhe. Chegados a este ponto, muitos homens cometem um segundo erro. Assumem que, se as palavras e os sentimentos não refletem com precisão o que ocorre, então as mulheres estão mentindo de forma consciente. Mas essa conclusão também é incorreta. Na maioria dos casos, não há engano deliberado. O que existe é uma limitação humana profunda, a impossibilidade de observar com clareza os próprios processos internos enquanto se está preso dentro deles. Uma mulher sente emoções intensas, desejos reais, contradições internas. Vive essas experiências por dentro, sem distância, e essa proximidade absoluta a impede de ver os padrões que governam seu próprio comportamento. É como tentar ver seus próprios olhos sem um espelho. A mente não pode analisar a si mesma com total objetividade, especialmente quando as emoções estão envolvidas. Quando uma mulher fala do que quer, normalmente expressa seu desejo consciente, aquilo que se encaixa com sua identidade, com o que acredita que deveria querer e com o que socialmente se espera dela. Essas respostas geralmente não são falsas, são sinceras dentro desse nível de consciência. O problema é que esse nível não é o que toma as decisões mais importantes. Abaixo existe outro sistema, mais antigo, mais automático, que opera sem pedir permissão. A isso se soma a pressão social. Desde pequenas, muitas mulheres aprendem que certas respostas são mais aceitáveis que outras. Dizer que se busca respeito, comunicação e estabilidade soa maduro, razoável e moralmente correto. Dizer que se sente atração por tensão, desafio ou incerteza não se encaixa tão bem em uma conversa pública. Assim, mesmo sem perceber, elas ajustam seu discurso ao que é apresentável. Mas quando você observa a vida real delas, as escolhas se repetem com uma precisão inquietante. Relacionamentos semelhantes, dinâmicas que terminam da mesma forma. Homens diferentes, mas com padrões idênticos. E ainda assim, quando perguntadas, muitas acreditam sinceramente que desta vez buscam algo diferente. Não porque queiram enganar, mas porque não veem a estrutura que se repete por trás de cada decisão. Este é o ponto que destrói a compreensão masculina. O homem ouve as explicações, confia nelas e age em consequência.
muda seu comportamento, adapta-se, tenta se encaixar nesse relato consciente. Mas o sistema que realmente decide não responde a essas explicações. Responde a estímulos mais profundos, a sinais que nem sempre passam pela linguagem. Por isso, basear sua compreensão no que uma mulher diz sobre si mesma é uma estratégia frágil. Não porque ela seja mal intencionada, mas porque está tão imersa na experiência que não pode vê-la de fora. A informação mais valiosa não está em suas palavras, mas na repetição silenciosa de suas escolhas. Quando você entende isso, para de pedir explicações e começa a observar trajetórias. E aí, sem necessidade de acusar nem julgar, a realidade se torna muito mais clara. Aqui aparece um dos paradoxos mais dolorosos para muitos homens. Depois de ouvir com atenção, de acreditar nas palavras, de tentar ser compreensivo e adaptar-se ao que lhes é pedido, o resultado costuma ser exatamente o contrário do esperado. Quanto mais se esforçam para fazer o certo, menos atraentes parecem se tornar. E essa experiência, repetida uma e outra vez, cria uma confusão profunda. O homem ouve que ela quer mais comunicação, então se abre emocionalmente. Ouve que ela precisa se sentir priorizada, então reorganiza sua vida em torno dela. Ouve que ela valoriza o respeito e a consideração, então se torna mais cuidadoso, mais disponível, mais atento. Tudo parece lógico, tudo parece coerente, mas com o tempo, nota uma mudança sutil. Menos interesse, menos desejo, mais distância. O que ele não entende é que, sem perceber, caiu em uma armadilha invisível. Ao ajustar constantemente seu comportamento às preferências expressas por ela, ele demonstrou algo que seu sistema mais profundo interpreta de uma forma muito distinta. Demonstrou que pode ser moldado, que reage à pressão emocional, que está disposto a abandonar suas próprias prioridades para manter a harmonia. E isso, longe de gerar atração, ativa um sinal de fraqueza. Isso não significa que uma mulher queira ser maltratada, nem que busque conscientemente relacionamentos prejudiciais. O que ela busca, sem saber, é um homem que não se desestabilize sob pressão. Alguém que não perca seu centro quando surgem emoções intensas, demandas ou conflitos. Quando um homem cede cada vez que ela expressa desconforto, não está demonstrando amor, mas falta de firmeza. Muitas das situações que parecem drama não são ataques deliberados, são testes. Testes inconscientes para descobrir até que ponto o homem mantém seus limites, suas decisões e sua direção. O homem que se adapta muito rápido, que muda de opinião para evitar tensão, falha nesses testes sem entender por quê. Por isso, acontece algo tão desconcertante. O homem que trata melhor, que ouve mais e que se esforça para agradar, acaba sendo percebido como menos desejável. Enquanto isso, o homem que mantém sua postura, que não negocia constantemente sua identidade, gera mais respeito e mais interesse, mesmo que não cumpra com todas as expectativas expressas. Esta é a armadilha. Acreditar que fazer o que é pedido garante o resultado desejado. Na realidade, o que é avaliado não é a obediência, mas a solidez. Não é a reação emocional, mas a coerência interna. E enquanto o homem não entender essa dinâmica, continuará repetindo o mesmo padrão, convencido de que o problema é que ainda não fez o suficiente. Para compreender por que essa armadilha existe, é necessário ir além das explicações sociais e entrar em um terreno que incomoda a muitos. A atração não funciona unicamente em nível consciente. De fato, grande parte do que determina o desejo opera abaixo da linguagem, da lógica e das intenções declaradas. É um sistema antigo, moldado durante milhares de anos, cujo objetivo nunca foi o conforto emocional, mas a sobrevivência. A atração feminina é influenciada por uma programação biológica que não negocia com ideais modernos, nem com discursos racionais. Não responde ao que soa correto, mas a sinais que historicamente indicavam força, proteção e capacidade de liderança.
Essa programação não pergunta se algo é justo, agradável ou coerente com o que se diz querer. Simplesmente reage. Aqui surge a contradição que confunde tantos homens. Uma mulher pode desaprovar conscientemente certos traços, até criticá-los em voz alta, e ao mesmo tempo sentir-se atraída por eles. Pode afirmar que deseja a estabilidade, mas sentir-se viva diante da incerteza. Pode dizer que valoriza a amabilidade, mas responder com maior intensidade à firmeza e ao desafio. Não é hipocrisia, é um choque entre dois sistemas distintos. O sistema consciente busca coerência, aprovação social e segurança emocional. O sistema inconsciente avalia sinais mais primitivos: força psicológica, independência, capacidade de resistir à pressão. Quando um homem se torna totalmente previsível, disponível e moldável, esse sistema interpreta o sinal como uma falta de valor genético ou social. A estabilidade constante se traduz em estagnação. A disponibilidade absoluta se confunde com escassez de opções. Por isso acontece algo que parece absurdo. O homem que oferece certeza total geralmente gera tédio. O que mantém mistério e direção desperta interesse. Não porque o caos seja desejável, mas porque o desafio ativa mecanismos profundos relacionados à seleção. A atração não premia o conforto, premia a atenção bem gerenciada. Muitas mulheres se sentem confusas com isso. Elas se perguntam por que se sentem atraídas por homens que não são bons para elas e perdem o interesse por aqueles que parecem perfeitos no papel. De fora, parece uma má decisão. Por dentro, é uma resposta automática. A biologia não distingue entre o que convém emocionalmente e o que ativa o desejo. Quando um homem entende essa programação, para de levar a rejeição ou a perda de interesse para o lado pessoal. Compreende que não se trata de ser uma pessoa melhor, mas de enviar os sinais corretos. Não se trata de dominar nem de manipular, mas de não se trair para agradar. Essa compreensão muda o foco completamente. Você não tenta mais se tornar o que ela diz que quer. Você se concentra em manter seu eixo, sua direção e seus limites. E é precisamente aí, nessa coerência interna, que a contradição começa a se resolver. Chegados a este ponto, tudo se encaixa com uma clareza incômoda. Os conselhos mais repetidos sobre relacionamentos falham não porque sejam mal intencionados, mas porque se baseiam quase completamente no nível consciente da experiência. Seja você mesmo. Trate-a como uma princesa. A comunicação é tudo. Essas frases soam bem, transmitem valores positivos e parecem refletir maturidade emocional. O problema é que não descrevem como a atração realmente funciona. Quando uma mulher oferece esse tipo de conselho, geralmente o faz com sinceridade. Expressa o que acredita que deseja, o que se encaixa com sua identidade consciente e com a imagem que quer projetar. Mas seu comportamento não recompensa essas estratégias. O homem que segue essas recomendações ao pé da letra frequentemente descobre, com surpresa e frustração, que se torna menos atraente para a mesma mulher que as deu. Aqui aparece uma ironia cruel. O homem que escuta com atenção, que aplica cada sugestão e que tenta fazer tudo certo, acaba pagando o preço. Não porque tenha falhado como pessoa, mas porque otimizou sua conduta para satisfazer expectativas conscientes, não para ativar o sistema que realmente decide a atração. A intenção é boa, o resultado não. Esses conselhos têm algo em comum. Todos priorizam a acomodação emocional. Ensinam a reagir, a adaptar-se, a gerenciar sentimentos alheios. Não ensinam a manter direção, limites nem coerência interna. E sem esses elementos, a atração se erode lentamente. O homem se torna um gerente de emoções, não uma figura sólida. Por isso, quanto mais seriamente um homem segue o conselho feminino tradicional, mais desconcertado ele se sente. Faz exatamente o que lhe é pedido e obtém o efeito contrário. A mulher também não entende o que ocorre. Ela sente que algo se perdeu, que a faísca já não existe.
mas não sabe explicar sem recorrer novamente a palavras que não descrevem o problema real. A abordagem baseada no comportamento evita essa armadilha. Em vez de perguntar o que alguém quer, observe o que ela responde, o que recompensa e o que ignora. Em vez de tentar agradar, analise que atitudes geram respeito sustentado. Isso não implica frieza nem desprezo. Implica priorizar resultados a longo prazo sobre alívio emocional imediato. Aceitar que muitos conselhos populares estão errados dói, porque obriga a abandonar ideais românticos profundamente arraigados, mas também liberta. Você para de perseguir a aprovação verbal e começa a entender as dinâmicas reais que governam os relacionamentos. E a partir daí, cada decisão se torna mais consciente e menos reativa. Se tudo isso soa abstrato, basta observar a vida diária para ver como esses padrões se repetem com uma consistência quase matemática. As redes sociais oferecem uma vitrine perfeita. Lá, muitas mulheres constroem uma imagem pública alinhada com seus valores declarados: respeito, sensibilidade, estabilidade, comunicação. No entanto, quando você olha com atenção para quem respondem, que tipo de mensagens despertam maior entusiasmo e que perfis geram reações mais intensas, o contraste é evidente. Não é raro ver publicações que falam de amabilidade e empatia, acompanhadas de interações constantes com homens que transmitem segurança, desafio e independência, mesmo quando beiram a arrogância. Não é uma contradição consciente. É a diferença entre o que se quer mostrar e o que realmente provoca uma resposta emocional profunda. As redes não mentem, amplificam o comportamento. Esse mesmo padrão aparece no trabalho. Em ambientes profissionais, muitas mulheres expressam valorizar a igualdade, a colaboração e o mérito. Mas observe com atenção quem recebe respeito real. O homem que mantém padrões claros, que não se desculpa por tomar decisões e que não se desarma diante de reações emocionais, geralmente gera mais autoridade do que aquele que tenta evitar qualquer conflito. A coerência pesa mais do que a complacência. Na amizade, ocorre algo similar. Fala-se de lealdade, apoio mútuo e compreensão. Mas as dinâmicas reais costumam ser marcadas por competição silenciosa, posicionamento social e testes constantes. As palavras descrevem ideais, as ações revelam hierarquias. E quem aprende a ler esses sinais para de se surpreender por comportamentos que antes pareciam incoerentes. Até a relação com o tempo e o dinheiro oferece pistas claras. Uma mulher pode afirmar que a família é sua prioridade absoluta, mas passar horas imersa em redes sociais ou em dramas emocionais. Pode dizer que a estabilidade financeira é essencial e, ainda assim, tomar decisões impulsivas que não se encaixam com esse discurso. Isso não é falta de caráter. É a expressão de prioridades reais que nem sempre coincidem com as declaradas. Quando você olha esses comportamentos sem julgamento, surge uma compreensão mais profunda. As pessoas não agem segundo o que dizem valorizar, mas segundo o que sentem que lhes traz status, emoção ou segurança interna naquele momento. E essa lógica se repete uma e outra vez, independentemente do contexto cultural ou social. Para muitos homens, essa descoberta é incômoda. Obriga a aceitar que ouvir discursos não é suficiente, que entender requer observar sem filtros emocionais, mas também é libertador. Você para de levar as contradições para o lado pessoal e começa a vê-las como parte de um sistema previsível. A partir daqui, a pergunta já não é o que se diz, mas o que se faz quando ninguém está tentando parecer bem. E essa resposta, embora silenciosa, explica muito mais do que qualquer conversa poderia revelar. O âmbito onde esses padrões se tornam impossíveis de ignorar é o dos encontros e relacionamentos românticos. Ali, as escolhas não são teóricas nem simbólicas. São decisões concretas que revelam com clareza que tipo de estímulos geram atração e quais a apagam. Por isso, os encontros funcionam como um laboratório real.
onde o comportamento se repete com uma precisão que desconcertada quem só ouve palavras. Muitas mulheres afirmam ter aprendido com experiências passadas. Dizem que já não buscam o mesmo tipo de homem, que mudaram, que agora sabem o que querem. No entanto, ao observar suas escolhas, o padrão reaparece. Nomes diferentes, rostos diferentes, mas dinâmicas surpreendentemente semelhantes. A promessa de mudança existe em nível consciente, mas o sistema que decide volta a escolher o familiar. Isso não ocorre por falta de inteligência nem por teimosia. Ocorre porque o aprendizado consciente nem sempre modifica os mecanismos inconscientes que geram atração. Uma mulher pode reconhecer racionalmente que certa dinâmica lhe faz mal e, ainda assim, sentir-se atraída por ela. Não porque queira sofrer, mas porque seu sistema interpreta essa tensão como um sinal de valor. Nesse laboratório, os homens atenciosos, previsíveis e sempre disponíveis geralmente obtêm o mesmo resultado. No início geram conforto até alívio, mas com o tempo, esse conforto se transforma em indiferença. Não há desafio, não há atrito, não há sensação de movimento. O interesse se dilui sem que ninguém saiba explicar por quê. Por outro lado, os homens que mantêm sua direção, que não giram em torno da aprovação e que não reagem a cada estímulo emocional, geram uma resposta distinta. Não porque sejam perfeitos, nem porque tratem melhor ou pior, mas porque transmitem uma sensação de autonomia. Essa autonomia cria espaço, e o espaço mantém viva a atração. O desconcertante é que, quando um relacionamento assim termina, muitas mulheres repetem o mesmo discurso. Dizem que buscam algo diferente, mais saudável, mais estável. E, no entanto, pouco depois, o laboratório volta a apresentar o mesmo resultado. Não por má intenção, mas porque o sistema que avalia não mudou. Para o homem que observa com atenção, esse padrão se torna previsível. Ele aprende a identificar sinais precoces, a distinguir entre interesse real e conforto temporal. Entende que não se trata de convencer nem de prometer, mas de como se apresenta e se sustenta no tempo. É aqui que muitos deixam de fazer a pergunta errada. Já não se perguntam o que dizer ou como agradar mais. Começam a se perguntar que tipo de comportamento gera investimento autêntico. E essa pergunta, uma vez formulada, muda completamente a forma de se relacionar. Outro ponto onde a distância entre palavras e comportamento se torna evidente é na forma de se comunicar. Muitas mulheres afirmam valorizar a honestidade, a clareza e a comunicação direta. No entanto, na prática, grande parte de sua comunicação cotidiana funciona de maneira indireta. Não porque busquem enganar, mas porque esse estilo cumpre funções específicas dentro da dinâmica relacional. Em vez de expressar um pedido de forma clara, costuma-se aparecer a insinuação. Em vez de dizer abertamente que algo incomoda, surge o silêncio carregado, a mudança de tom, a cena emocional. A mensagem não é transmitida com palavras precisas, mas com sinais que buscam provocar uma reação. O objetivo nem sempre é resolver um problema, mas observar como o outro responde. Quando um homem reage tentando acalmar cada emoção, justificar cada decisão ou corrigir cada desconforto, ele entra em um jogo que não entende. Acredita que está se comunicando melhor, quando na realidade está demonstrando que pode ser guiado pela pressão emocional. A comunicação deixa de ser troca e se torna prova. Essas dinâmicas geralmente não são conscientes. A comunicação indireta permite influenciar sem confronto aberto. Oferece margem para negar intenções, para mudar o relato, para manter controle emocional sem assumir responsabilidade direta. E funciona precisamente porque muitos homens levam as palavras ao pé da letra, ignorando o contexto e o padrão. Quando um homem aprende a ler essa linguagem, para de reagir automaticamente. Começa a distinguir entre uma necessidade real e uma prova, entre um pedido genuíno e uma manobra para modificar seu comportamento.
Não responde ao tom, responde à situação. Não se apressa a resolver emoções que não lhe cabe gerenciar. Essa mudança geralmente gera desconforto inicial. A mulher percebe que suas ferramentas habituais já não produzem o mesmo efeito. Mas, paradoxalmente, essa resistência gera mais respeito do que a obediência imediata. A comunicação se torna mais clara quando deixa de ser um campo de manipulação emocional. O mesmo ocorre na amizade e nos círculos sociais. As dinâmicas de culpa, vitimismo ou pressão emocional aparecem para influenciar sem confrontar. Quem responde sempre perde posição. Quem observa mantém limites e age com coerência, conserva controle sobre sua direção. Entender essa camada de comunicação não significa tornar-se frio nem desconfiado. Significa parar de interpretar cada emoção como uma ordem e cada palavra como uma verdade absoluta. Quando você lê o padrão completo, já não precisa discutir, justificar nem convencer. Simplesmente age a partir do seu eixo, e nesse ponto, a comunicação deixa de ser um campo minado e se converte em uma ferramenta clara. Não porque tudo seja dito, mas porque você já sabe ouvir o que realmente está sendo dito. Ao chegar aqui, tudo se resume a uma decisão. Não uma decisão emocional, mas uma escolha consciente sobre como interpretar a realidade. Você pode continuar tentando entender as mulheres através de suas palavras, reagindo a cada sentimento expresso, buscando harmonia imediata e aprovação constante. Esse caminho é confortável, familiar e socialmente aceito, mas também leva quase sempre à confusão e ao desgaste. Ou você pode escolher outra via, a de observar sem dramatizar, a de analisar padrões em vez de promessas, a de aceitar que o que alguém sente e o que alguém faz nem sempre coincidem, e que essa diferença não é uma falha moral, mas uma característica humana. Quando você escolhe essa abordagem, para de levar cada rejeição, cada contradição e cada mudança de atitude para o lado pessoal. Entender as mulheres através do comportamento não significa deixar de ter empatia. Significa não ficar preso por ela. Significa preocupar-se com o bem-estar delas sem assumir a responsabilidade de gerenciar suas emoções. Significa oferecer presença sem sacrificar sua direção. E, acima de tudo, significa parar de negociar sua identidade para manter uma ilusão de estabilidade. Os homens que alcançam relacionamentos mais sólidos não são os que tentam fazer as mulheres felizes a todo custo. São os que mantêm coerência mesmo quando isso gera desconforto momentâneo. Não reagem a cada tempestade emocional. Não mudam de rumo diante de cada teste. E precisamente por isso geram respeito, atração e segurança a longo prazo. Essa abordagem exige coragem. Vai contra o que é ensinado em muitas conversas modernas sobre relacionamentos, empatia e sensibilidade. Obriga a aceitar que muitas vezes o que se diz não explica o que ocorre. Obriga a renunciar à ideia romântica de que entender é sentir o mesmo. Mas em troca, oferece algo muito mais valioso: clareza. Quando você entende que comportamentos geram interesse real, investimento autêntico e respeito sustentado, para de se mover às cegas. Já não persegue aprovação nem tenta decifrar emoções mutáveis. Age a partir do seu centro, sabendo que nem todo desconforto é um problema que você deve resolver e que nem toda demanda merece uma resposta imediata. A escolha é sua. Continuar reagindo ou começar a observar. Continuar acreditando em discursos ou começar a ler decisões. Porque no final, a diferença entre o que alguém sente e o que realmente quer se revela sempre no mesmo lugar. No que faz quando acredita que ninguém a está observando. Agora me interessa saber sua opinião. Você acredita que observar o comportamento é mais confiável do que ouvir as palavras nos relacionamentos? Você viveu situações onde essa contradição se tornou evidente? Deixe nos comentários e compartilhe sua experiência.